Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da empresa Fit. Depois de ontem uma pequena interrupção canina, quem não viu, veja o vídeo na página do Facebook para dar algumas risadas. Eu vim aqui comentar com vocês o assunto que eu queria falar, que é algo que eu ouço muito frequentemente, tanto em forma de pergunta como às vezes afirmação, que é a relação entre VBA ser ou não Excel avançado. VBA é a linguagem de programação que se usa para fazer macros, que são justamente os arquivos, ou os programas, melhor dizendo, que fazem as coisas automaticamente no Excel para você. E eu ouço muito comentário desse tipo: ah, eu já conheço muito, já tenho Excel avançado, então acho que é fácil de aprender VBA. Ou algumas vezes: ah, então, VBA é Excel avançado, não é? Então assim, eu particularmente gosto de separar bem VBA, Excel avançado, coisas diferentes. Você precisa ter um bom Excel, você precisa saber mexer bem no Excel para usar o VBA. Porém, VBA exige muitas outras habilidades, não é nenhuma questão de conhecimento, são habilidades mesmo, que você não precisa para o Excel. Então, por exemplo, VBA é programação. Você precisa saber dizer como o computador pensa, para poder entender como ele está pensando, poder seguir o mesmo raciocínio. Você precisa ter habilidade de planejar o fluxo de um programa, como é que o programa vai funcionar, onde que eu estou nesse momento, qual que é a próxima parte. Você precisa ter habilidade de procurar os erros de sintaxe, saber qual que é a ideia de sintaxe de programação. Então é o preparo para escrever o controle da maneira certa, verificar se as instruções estão da maneira como tem que estar. E também tem, por exemplo, as boas práticas de programação que você precisa conhecer para fazer um bom programa de VBA. O que acontece, ou aconteceu muito, na verdade ainda acontece. As empresas têm alguém, nossa, essa pessoa manja muito de Excel. Ouvi dizer que tem um VBA que é só automatizar o Excel. Isso deve ser só um passinho a mais. Vamos treinar aquela pessoa então em VBA. E daí, tendo a demanda, surgiu a oferta, cursos que tratam VBA como se fosse Excel avançado. Qual que é o problema disso? Não desenvolve as habilidades que eu citei. Podem ser desenvolvidas? Claro, um bom curso, um bom professor vai desenvolver essas habilidades. Mas, quando você trata VBA simplesmente como Excel avançado, não tem a preocupação em desenvolver essas habilidades, e daí você acaba tendo um aluno que tem o conhecimento, mas ele não tem a habilidade que ele precisa para utilizar aquele conhecimento. Um exemplo que eu vi, caso real, uma pessoa foi falar comigo de um código. Ela tinha feito um curso, estava com um problema, eu fui checar, daí eu comecei a ver o código e falei logo de cara: nossa, você não declarou as variáveis. E ela me respondeu, arregalei os olhos até: então, o professor disse que isso é perda de tempo. Declarar variáveis é uma boa prática de programação. Se você procurar em fórum, todo mundo fala: declare as variáveis, o VBA não pede, mas declare, deixa seu programa mais leve, mais fácil de editar, mais fácil de entender, evita erro se você digitar o nome da variável errado por acidente, enfim. E o professor falou: perda de tempo. E mais à frente peguei qual era o problema, era uma questão no código, estava ligado a um loop, a uma parte recursiva. Falei: ah, aqui tá errado, porque você colocou dessa maneira, tinha que ser assim. E ela respondeu: ah, é que o professor fez desse jeito. Ela falou que quando a gente quer fazer, a gente faz assim, dessa maneira e pronto. Copia e cola daqui, foi assim que ele fez. E o professor não tinha explicado a função para ela. Não tinha explicado qual que era a ideia do loop, do recursivo, não tinha explicado o que cada parte fazia. Simplesmente jogou: olha, você copia aqui, como se fosse Excel avançado. Excel, você vai, clica lá no menuzinho, pronto, desce, você clica, funcionou, tá pronto. VBA não é assim. VBA você precisa entender o código, entender os comandos, fazer o planejamento, o que eu vou fazer agora, como vai ser. A partir disso, adaptar o seu planejamento para a linguagem do computador que entende, para o pensamento do computador, para a sintaxe do computador. Quando você ensina VBA como Excel avançado, ou quando você trata VBA como Excel avançado, é isso que acontece. Códigos que muitas vezes dão problema, que funcionam por um tempo, depois param de funcionar, porque a pessoa não tomou os cuidados devidos no código, não colocou uma administração de erros,
que é outra coisa que você não tem que se preocupar no Excel, que é importantíssimo de fazer em VBA. Enfim, o vídeo já ficou longo, apenas para citar o exemplo e deixar claro, minha opinião, e também de outras pessoas, VBA, Excel avançado, separe os dois. Mostrar VBA como Excel avançado só vai gerar prejuízo para o VBA. Usando uma analogia simples, é igual fazer um churrasco. Uma pessoa que entende de carnes não necessariamente vai fazer um bom churrasco. Mas, para fazer um bom churrasco, você precisa entender de carnes. É a mesma ideia. Para fazer um bom código de VBA, você precisa conhecer o Excel, usar bem o Excel. Porém, usar bem o Excel não significa que você vai conseguir fazer VBA, a não ser que alguém, ou você, ou um professor, enfim, se preocupe em desenvolver essas outras habilidades que você precisa para lidar com uma linguagem de programação. Então, é isso, pessoal. Tirando a dúvida, comentando um pouco, temos mais vídeos aqui no canal do YouTube, temos o curso de Excel, mais vídeos no Facebook, até o vídeo com a participação do cachorro. E nos vemos então. Até mais!